Direto da redação. O ex-prefeito de Presidente Kennedy, Dorley Fonton, ele ganhou o terceiro mandato consecutivo. É um caso inédito no Brasil. É um malabarismo jurídico que agita a política local. O ministro do TSE, o Cássio Nunes, por meio de uma decisão monocrática, uma decisão dele, uma decisão pessoal dele, ele concedeu por liminar um terceiro mandato consecutivo ao Dorley. E essa decisão agora ela vai ao plenário. Ela não é uma decisão definitiva, ela vai ao plenário. E se não for revogada, as chances de ser revogada, elas são abissais, é muito grande a chance de ser revogada. Pode abrir um precedente para reeleições em cargos majoritários no Brasil. Como é que foi que o Dorley Fonton ele fez esse malabarismo? Ele deu essa cambalhota jurídica. Isso aqui tem um artigo que eu assinei no Diário da Guanabara, está aqui no... O contorcionismo jurídico que abre a porta para o terceiro mandato em Presidente Kennedy. Decisão monocrática de Nunes Marques no TSE desafia a tese de repercussão geral do STF e prolonga a instabilidade política em cidade rica, mas devastada pela corrupção. A cidade tem um rombo de 545 milhões e continua agora sob uma instabilidade institucional e jurídica. Por quê? Porque esse caso de Dorley ele não é definitivo. Isso vai a plenário no TSE. E eu entendo que uma vez indo a plenário no TSE, os ministros hão de interpretar exatamente a regra como foi aprovado no julgamento de repercussão geral, no qual Nunes Marques participou. E o que destaca essa norma? Foi um caso de repercussão geral envolvendo um processo de Cachoeiro dos Índios, em que Dorley nem era parte desse processo, diga-se de passagem, né? O prefeito lá ficou 6 dias no cargo, até porque a justiça afastou o prefeito, mas com 6 dias o prefeito voltou e ele deixou de ser prefeito. Então foram 6 dias que ele ficou no cargo apenas. E esse prefeito ele foi reeleito para um terceiro mandato e quase perdeu, porque os tribunais de primeira, segunda e terceira instância entenderam que ele estava disputando um terceiro mandato. Mas, portanto, o Nunes Marques, que estava com esse processo, chamou para repercussão geral no STF, e o STF, agora no último dia 22, definiu que não. Esse caso específico não era o terceiro mandato. E definiu ali uma regra para definir o que é o terceiro mandato e o que não é. E o que se estabeleceu, qual foi o entendimento? Que até 6 meses antes de uma eleição, um prefeito que exerceu o mandato até 6 meses, ali não é considerado exercício do mandato completo. 6 meses e 1 dia já dificulta, já é o exercício de um mandato. E alguns casos no Brasil estavam aí dentro esperando aí a definição dessa norma. E para que o prefeito, nos 6 meses, não seja considerado um mandato, o prefeito majoritário, o prefeito que é afastado, tem que ser por medida judicial, não pode ser cassação por Câmara de Vereadores. Isso teve um impacto, por exemplo, em Itaguaí, onde o prefeito Rubão, que foi reeleito para um terceiro mandato, ficou 6 meses no cargo, mas o prefeito foi afastado pela Câmara, foi cassado pela Câmara de Vereadores. Então dele foi considerado mandato. Ontem mesmo ele estava no cargo por uma liminar do Dias Toffoli no STF. Ontem mesmo o Dias Toffoli cassou essa liminar. Então tudo indica que vai ter eleição em Itaguaí. O do Dorley, o que aconteceu? Qual foi o malabarismo, a cambalhota jurídica do Nunes Marques? O Nunes Marques se ateve a um único critério. Ele disse que a decisão, que a condição de Dorley era precária, porque o processo que afastou Amanda Quinta, que era prefeito na ocasião, ele era vice, ele assumiu, não foi julgado, não transitou em julgado, não foi julgado em última instância. Ora bolas. Um processo como o de Amanda Quinta, ele vai levar 20 anos para transitar em julgado em primeira instância. O processo da Operação Lee Oswald, que afastou o prefeito Reginaldo Quinta, tio da Amanda, está em mais de 15 anos, até hoje não foi julgado, não transitou em julgado em todas as instâncias. Mas o Nunes Marques, ele se esqueceu propositalmente, ele botou debaixo da toga a regra que estabelece os 6 meses. O Dorley ficou 1 ano e 9 meses no cargo até o período da eleição. E a Amanda nunca voltou. A Amanda Quinta nunca voltou. O processo até hoje não transitou em julgado.
Amanda nunca voltou. Ele ficou 1 ano e 9 meses no cargo. Por conta disso, o Nunes Marques já tinha negado já tinha negado anteriormente a ele liminares, onde ele pedia para assumir o mandato, tendo em vista que o caso ainda não estava jogado, tinha insegurança e ele precisava da definição dessa regra. O Nunes Marques respondeu, tem as decisões aqui, olha, você nem é parte aqui nesse processo, nem deixou ele entrar como litisconsórcio. Você não é parte aqui nesse processo e o seu caso difere dessa regra, dessa questão aí de Cachoeiro dos Índios. Você ficou 1 ano e 9 meses no cargo. Então ele se ateve só à questão do transitado em julgado, malandramente, perdão aqui, foi uma malandragem jurídica e omitiu o fato, o prazo, os 6 meses. Ele se ateve, ele sustenta a tese decisão precária, condição precária do lei diante do fato de não ser transitado em julgado na justiça. Não creio que isso vá sobreviver em julgamento de plenário. Eu não creio. Eu não acreditava que o Nunes Marques chegasse a tanto. Concedeu uma liminar com o mestre porque tinha uma coragem. De uma coragem assim, pôr a cara na janela. Então, juridicamente, é uma desmoralização do Supremo, do TSE, de tudo que afronta. O Dorley, nesse momento, ainda que provisoriamente, ele está exercendo o 3º mandato. É um esculacho. É o único caso no Brasil em que uma liminar garante, deu o 3º mandato consecutivo ao Dorley. E a crença na impunidade é tanta que nesse momento que as pessoas imaginam, não, sentou na cadeira, agora tudo se resolve. Como? Tudo se resolve como? Como vai se resolver isso em plenário, eu não sei. Com o Nunes Marques, resolveu fácil. Agora, quando isso chegar a plenário, eu espero até que a conversa seja outra. Tudo indica que o caminho vai ser diferente.